E com tantas reformas em discussão no Congresso Nacional, é preciso estar atento a tudo o que acontece lá em Brasília. Hoje, aqui no quadro Falando Economias, o assunto é a reforma tributária. Vamos entender direitinho qual a proposta e de que forma vai impactar na vida de todos nós. A proposta que está sendo discutida na Câmara dos Deputados em Brasília prevê que a cobrança de impostos seria concentrada mais na renda do que no consumo, o que poderia aliviar a carga tributária para os pobres. Na prática, haveria a unificação de vários impostos como ICMS, IPI, PIS, PASEP, COFINS, ISS e o salário família, que seriam cobrados em dois modelos pelo valor agregado, o IVA. O primeiro seria seletivo sobre os combustíveis, energia elétrica, bebidas, aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, veículos, supérfluos e telecomunicações. O outro IVA seria cobrado sobre os demais produtos de consumo, como roupas, calçados, móveis e utilidades domésticas. A expectativa com essa nova proposta é resolver um problema antigo. É que boa parte do resultado daquilo que a gente paga em impostos acaba concentrada nas mãos da União. Com a aprovação dessa nova reforma, deveria ser melhor distribuído o bolo tributário entre estados e municípios. Mas na prática, como este sistema vai funcionar? Ou seria bom demais para ser verdade? E o brasileiro anda tão desconfiado que qualquer proposta já pensa que não é para o bem de todos os que trabalham de forma honesta e pagam suas contas, né? Para tirar essa dúvida se essa mudança, essa proposta agora vai ser mesmo boa, eu converso com o economista Danilo Orcida. Oi, Danilo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira. Boa tarde aos telespectadores do programa. Danilo, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Explica pra gente essa proposta, vai ser realmente bom? Quais são os prós, quais são os contras? Olha, Lira, acho que em primeiro momento, como foi bem colocado na reportagem, essa discussão ela volta a aparecer no cenário, né? No nosso cenário político, a ideia da reforma tributária. E eu vejo, por um aspecto, que alguns assuntos começam a ganhar coro. A exemplo, como foi colocado na reportagem, a criação do IVA. Ou seja, essa intenção de se criar a figura do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, é uma tentativa de unificar os tributos, ou seja, de simplificar o sistema. Mas essa simplificação nem sempre pode ser reconhecida ou pode ser vista como um sinônimo de redução de carga tributária. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque, na verdade, continua cobrando do mesmo jeito. E digo mais, se a proposta, se o discurso oficial nós estamos tentando reduzir a tributação em cima do consumo e vamos tributar outra base tributária, a renda, o patrimônio, o IVA é um tributo que incide sobre o consumo. Aí, como bem citado na reportagem, o setor que vai ser onerado, os combustíveis, o IVA vai ser... Ele é muito semelhante ao ICMS. O consumidor final é quem acaba pagando. A sua arrecadação, o processo de arrecadação, ele independe de uma fiscalização, uma presença mais real, mais efetiva do Estado, né? Porque o sistema, por si só, acaba onerando aquela cadeia de produção. Então, o IVA, como é a primeira proposta pautada que está ganhando discussão, por sinal, o IVA é um tributo que vai incidir, na sua boa parte, sobre o consumo. Não vamos enxergar essa proposta de que o IVA é uma tentativa de desonerar a tributação do consumo e aumentar a tributação sobre a base da renda. Pelo contrário, continuamos tributando o consumo. Neste molde, agora, por óbvio que simplifica. Nós deixamos de ter aí os inúmeros tributos que gera essa complexidade do sistema tributário nacional e acaba criando uma unificação. A gente poderia dizer que substitui o tanto de Is que a gente paga por um I só. Justo. Seria mais ou menos trocar 6 por meia dúzia? 6 por meia dúzia. Agora, o grande ponto que também merece atenção nessa proposta do IVA, Lira, é que nós estamos promovendo uma unificação. Então, quem vai promover a arrecadação? A competência vai ser de qual ente da federação? Da União? Dos estados? Dos municípios? Porque hoje os estados arrecadam, por exemplo, o ICMS. Eu digo com toda certeza, mais de 80%, para não dizer 90% da arrecadação tributária do estado decorre do ICMS. O ISS, que é de competência do município, também tem um impacto muito grande dentro das receitas. Esta centralização na figura do IVA, suponhamos que seja de competência, uma competência para a União,
de arrecadar e promover a repartição tributária. Eu vejo que para os estados, para os municípios, esse sistema de federalismo vai colocar os estados e os municípios refém da repartição de receitas da União. Né? E para de ter aquela disputa entre os estados, porque cada um tem um valor de ICMS, teria uma unificação e também seria um só? Simplifica e diminui a chamada guerra fiscal. A guerra fiscal. Porque os estados acabam gerando benefícios, renunciando receitas, no intuito de trazer indústrias, de promover ali o desenvolvimento econômico local. Eu vejo que, por um lado, pode ser que reduza esse cenário da guerra fiscal. Porém, alguns pontos merecem atenção. E esse discurso começa a aparecer, o discurso da simplificação dele, a simplificação do sistema. Veja, há poucos dias atrás, falando do sistema vigente, PIS e COFINS, a título de exemplo, que são tributos que podemos considerá-los como incidentes sobre o consumo. A PIS e a COFINS, que são contribuições, possuem alíquotas diferenciadas. Então, tem setores que pagam um valor menor por uma questão de importância econômica. Então, o setor de medicamentos paga, suponhamos, com uma alíquota de 3%. Outros setores, uma alíquota de 7%, outros setores, 9%. Há pouco tempo começou a ganhar coro o discurso de que vamos unificar as alíquotas para simplificar o sistema do PIS e COFINS. Ora, por uma via transversa, isso é aumento de tributação. Eu estou unificando a alíquota, vamos praticar 7% para todo mundo? Quem coloca aí, os produtos que tinham menos, aqueles já passa que pagam a ter a menor alíquota, para estes setores, certamente eu olho com ressalvas esse discurso da simplificação. E muitas vezes essa simplificação, ela não pode ser enxergada como sinônimo de redução de tributos. O caso da PIS e COFINS ficou muito evidente, ao ponto que esta questão da unificação de alíquotas foi uma proposta que começou a ganhar adesão, entrou na pauta, não avançou, e aí em seguida o governo veio e alterou a alíquota específica de um setor, que foi dos combustíveis, que nós tivemos recentemente toda aquela repercussão e todo aquele impacto na economia. Danilo, em relação ao imposto de renda, eles falaram alguma coisa? Tem alguma novidade? Pode mudar algo em relação a isso? E é interessante destacar, Lira, até que a questão que ganha pauta é a figura o Brasil tributa muito o consumo e pouco a renda. Eu acredito que o Brasil tributa bem. O brasileiro paga 157 dias de trabalho, ou seja, ele trabalha 157 dias para pagar tributos. O problema não está no sistema da arrecadação, está do outro lado, está no lado das despesas. Veja que em relação ao imposto de renda, nós temos alíquotas progressivas. Veja que a alíquota que se pratica no imposto de renda é 27,5%, quase 30%. Imagina, um cidadão que paga 30% da sua renda para o governo federal, em especial para a União, já que a competência é da União, é quase um sócio, né, do governo. Então, certeza. Eu vejo que, por um lado, nós precisamos, sim, repensar o sistema. Eu vejo que a simplificação ela é bem-vinda, mas é preciso ter atenção, ainda mais nesse cenário em que o governo enfrenta uma dificuldade de caixa, em que está muito evidente que o governo passa por uma crise nas suas contas, a crise das contas públicas. Eu vejo que um sistema que vem para reduzir receitas certamente não é algo que sairá como proposta de governo. Eu acho que ainda tem que ser muito discutido ainda, né, Danilo? Muita coisa ainda pela frente. Obrigada pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Explicando aí essa situação que a gente fica doidinho, né? Porque é tanta coisa que a gente ouve todos os dias que a gente fica assim misturando tudo. Muito obrigada mais uma vez.